Seja bem-vindo ao nosso 37º dia de leitura das Sagradas Escrituras. Meu nome é Everton Alonso e hoje nós estaremos lendo alguns capítulos das Sagradas Escrituras, nos alimentando para que o Senhor venha falar através da sua santa palavra conosco. Hoje eu quero pedir que você possa curtir, compartilhar, comentar e também ativar o sininho de notificações, para que assim que postarmos um vídeo novo, você possa receber em primeira mão. Nós iremos fazer a leitura hoje, primariamente, em Gênesis capítulo 39, e iremos até Marcos no capítulo 9, e retornaremos ao livro de Jó no capítulo 5, e por fim, finalizaremos em Romanos no capítulo 9. Gênesis no capítulo 39, nós vamos fazer a leitura quando José ele é assediado pela mulher de Potifar. Diz assim, Gênesis 39. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que os tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, ele deixou aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto da sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, e, depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que deixou tem aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José de dia e de noite, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o rasgou, o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado seu manto em suas mãos, chamou os empregados e lhe disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas, quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a mulher lhe disse, foi assim que o seu servo, o seu escravo, me tratou, ficou indignado e mandou buscar José e lançou-o na prisão em que foram postos prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o quanto realizava. Vamos agora ao Novo Testamento, no livro de Marcos, no capítulo 9, onde Jesus ele aparece na transfiguração e também a cura de um menino endemoniado. Diz assim, Marcos no capítulo 9, e lhes disse, garanto que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte, antes de que venha o reino de Deus, vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou ao alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas de um lado resplandecente, como nenhum lavandeiro do mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom que estamos aqui. Passamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu uma nuvem, os envolveu, e dela saiu uma voz que disse, este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor e não viram mais ninguém,
a não ser Jesus? Enquanto desciam no monte, Jesus lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem estivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E eles lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu digo a vocês, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou: Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu apanhe, jogue-no no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Se pode, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito imundo, mudo e surdo, eu ordeno que deixe-o e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois que Jesus ter entrado em casa, e seus discípulos perguntaram-lhe em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai por jejum e oração. E eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando aos seus discípulos, e eles lhes diziam: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que queria dizer, e tinham receio de perguntar. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntaram-lhe: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e o servo de todos. E tomando uma criança, colocou no meio deles, pegando-o no braço, disse: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está recebendo-me, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Aí Jesus disse: não impeça, ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a favor de nós. Eu digo a verdade: quem der um copo de água a vocês em meu nome, porque vocês pertenceram a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crerem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o verme não morre, e o fogo não se apaga. E se o seu pé fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés sendo lançado no fogo do inferno, onde o verme não morre e onde o fogo não se apaga. E se seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que ter os 2 e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um, cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurará o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Vamos agora ao livro de Jó, no capítulo 5, aonde o Jó ainda continua em um diálogo com seus amigos, e nós vamos entender esse capítulo que começa em Jó, no capítulo 5, dizendo assim:
Clame se quiser, mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestes você se voltará? O ressentimento mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão de desfrutar segurança, maltratados nos tribunais. Não há quem o defenda. Os famintos devoram a sua colheita, tirando-o até do meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza. Pois o sofrimento não brota do pó e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa, e Ele realizava maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra, envia água sobre o campo, os humilhados ele exalta e traz os que pranteiam um lugar de segurança. Ele frustra os planos dos astutos para que se fracassem as mãos dele. Apanha os sábios na astúcia deles, e as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre eles em pleno dia. Ao meio-dia, eles tateiam como se fosse noite. Eles salvam o oprimido da espada que trazem na boca. Salva-nos da garra dos poderosos. Por isso os pobres têm esperança e a injustiça cala a própria boca. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreza a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. De 6 desgraças ele o livrará, mas em 7 delas você nada sofrerá. Na fome, ele o livrará da morte, na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome e não precisará temer as feras da terra, pois fará aliança com as pedras do campo. Os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberás que a sua tenda é segura, contará os bens da sua morada e de nada achará falta. Você saberá que os seus filhos serão muitos e de que seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Verificamos isso e vimos que é verdade. Portanto, ouça e aplica isso à sua vida. Vamos agora à nossa última leitura do nosso dia, que está lá em Romanos, no capítulo 9, onde o apóstolo Paulo, escrevendo a Roma, ele fala sobre a soberania de Deus. Romanos, no capítulo 9, diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção dos filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração do templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, que são considerados descendência de Abraão. Pois isso foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente, e Sara terá um filho. E este não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira alguma. Ele, pois, disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo, do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz a Faraó: eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, endurece o coração de quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade?
Mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado para dizer o que formou? Por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do barro um vaso para fins nobres ou para o uso de desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição? Quer dizer que se ele fizer isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória, aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a sua glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele diz em Oséias: chamei meu povo, chamarei meu povo, a quem não é meu povo, e chamarei minha amada, a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora os números de israelitas sejam como a areia do mar, apenas os remanescentes será salvo, pois o Senhor executará na terra e a sua sentença, rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, não nos tivesse deixado descendentes, jamais estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram uma justiça que vem da fé, mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas que, como se soubesse pelas obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Agradeço mais uma vez a tua atenção e espero você amanhã para a continuação de mais um dia da leitura bíblica.